No caso das drogas, que é um tema que a sociedade vem discutindo com muita dificuldade, mas é uma preocupação inegável, porque tem ocasionado tragédias enormes, a formação do crime organizado também nessa área, há uma nova abordagem no sentido, inclusive, de trazer realidades de outros países, culturalmente, digamos, socialmente mais desenvolvidos que nós, para o Brasil. Como é que ficaria? A comissão sabe que tocou num ponto, mas teria que enfrentar também, delicado, que a sociedade, claro, vai se pronunciar agora, o Senado vai ouvir em audiências públicas. Mas, veja, nós continuamos tratando com rigor o tráfico. Porém, a comissão, por influência, por interferência do conhecimento da legislação internacional, medidas outras de procurar uma alternativa para o problema do usuário, que chega até a dependência química. O lado privado, temos aí comissões de ex-presidentes de países, inclusive o nosso Fernando Henrique Cardoso, sugerindo a descriminalização. Então, a comissão optou por descriminalizar o uso, mas o fez de maneira medicada, ou seja, o uso pode ser admitido, deixa de ser crime, porque hoje ele é despenalizado. Também é importante frisar, hoje ele é crime, mas sem sanção prisional, e sim uma medida alternativa. Agora não, está se descriminalizando, mas desde que o uso seja no ambiente privado, é a privacidade. Não pode ser em local público, com acesso ao público, na frente de crianças o consumo, o uso, não pode ser em ambiente escolar, ou seja, o projeto é respeitar a individualidade e orientando que o problema é de saúde pública, mas isso só do usuário. No caso dos crimes cibernéticos, nós temos aí a cada dia uma surpresa, porque a sofisticação praticamente ilimitada com que criminosos têm fazendo uso dessas novas ferramentas, né, de tecnologia de informação e comunicação, da telemática, para finalidades ilícitas, tem sido surpresa. Na verdade, uma tragédia. Uma tragédia enorme, né? Mas a comissão encontrou uma proposta formulada e apresentada ao Senado Federal. É um tema, claro, novo. Poucos são os conhecedores da própria tecnologia. A verdade nós somos profissionais de direito. Tivemos até essa dificuldade. Nós tivemos que fazer consultas a profissionais e a peritos, enfim, para poder tipificar, poder reprimir aquilo que, claro, afronta a sociedade. Quem deu assessoria para a comissão? Por exemplo, o relator da matéria foi o desembargador, meu colega de São Paulo, Marco Antônio, e ali ele trabalhou e recebeu. Todos nós estudamos a legislação dos vários países a respeito do tema e nós conseguimos, primeiro, unificamos a legislação extravagante que tem, que isso é um problema. Cada lei que vem surgindo por um fato que tenha ocorrido, ela cria um mecanismo e aí cria toda uma contradição. Então, há uma unificação, são mais de 40 comportamentos que envolvem a tecnologia, o uso da informática, computadores, o acesso, que, segundo eu tenho ouvido falar, aqueles que são militantes dessa área específica têm aplaudido, que a proposta parece, não vou dizer que não haverá crime com uso da informática, mas consegue-se chegar até para lavagem de dinheiro a uma sofisticação que a legislação já previne. Então, no caso da penalização, como é que ficou? Tem penas pequenas quando é um caso meio privado de alguém que invade, por exemplo, a sua informática pessoal. E aí a pena é de 1 ano, 1 ano pode ter uma substituição, mas você tem penas que chegam até a 10 anos. Agora, há casos, inclusive, que a comissão, por exemplo, do furto, né? Caso haja devolução, a pessoa não será punida. Pode haver a extinção da punibilidade. Pode não ser punida. Pode não ser punido, quer dizer, pode o crime deixar de ser caracterizado ou extinta a própria pena. De que maneira? Qual é a abordagem? Foi a opção, primeiro que o Senado, quando a comissão se reunia, ela usava como parâmetros os tratados internacionais, ela não trabalhou aleatoriamente. E também trabalhamos sob a orientação daquilo que o Senado, o próprio Senado, já que fomos constituídos pelo Senado, já havia aprovado. Ora, o Senado há 3 anos aprovou o projeto de Código de Processo Penal, que entrou nessa matéria, nos crimes patrimoniais sem violência, permitir a extinção da punibilidade quando houvesse aceitação pela vítima, isso é importante, pequeno valor e
a reparação do dano, a composição do dano. A condição é a aceitação pela Exato. Isso é importante. Então, para o crime de furto, que é diferente do roubo, que não tem violência, não tem grave ameaça, o furto poderá, o autor do furto, ter a extinção da sua punição, desde que ele primeiro repare o dano. Então, se ele subtraiu um veículo, o veículo terá que ser devolvido, ou o valor. Se ele subtraiu um cordão, terá que devolver ou o valor. E a vítima tem que aceitar. Se a vítima aceitar, o juiz faz a composição e ele não é punido. Quer dizer, isso é uma forma de se criar uma nova cultura, porque muitos se arrependem, quando descobertos, claro. O que se quer no furto? No furto se quer que a vítima não tenha prejuízo. Na verdade, não é proteger o criminoso, é permitir que a vítima, porque quem é subtraído num patrimônio, em tese, quer a devolução, quer recuperar o seu prejuízo. Diferente do roubo, em que, independente da vontade da vítima, há violência, há grave ameaça. Aí o Estado tem que entrar e tem que punir. Então, a novidade do furto é essa, é que pode deixar de haver uma punição se a vítima concordar e, claro, houver a composição. A pessoa vai ter que devolver o que furtou. Será que para essa abordagem aí, essa nova maneira de encarar os fatos do furto, né, foi considerado um conhecimento de muitas experiências em que uma pessoa, às vezes, por roubar uma maçã, uma cebola, um litro de leite, acaba presa, quando muitos que roubam milhões, muitas vezes não são sequer punidos? Não há dúvida nenhuma, pesa? Acho que sua colocação é correta, influenciou também. Não foi o fundamento principal, mas influenciou. Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma ressalva que muitas vezes se vê a divulgação de que alguém é autor de um furto, de pequena monta, ou entrou no supermercado, pegou 3 desodorantes, alguma coisa assim, e fica preso. Eu posso afirmar, com 25 anos de promotor e agora 5 de magistrado, desembargador, isso é exceção. Por quê? Se ficar preso por um furto de pequena monta, não é por esse fato. A prisão se dá porque ou é reincidente, ou já é a 4ª ou a 5ª vez que está praticando, ou estava em livramento condicional ou numa pena alternativa por outro crime. Então, é importante que se diga. Agora, não há dúvida nenhuma que comparou-se o que ocorre nos furtos de pequena monta com os assaltos ao próprio patrimônio público, que é de toda a sociedade. Tanto é que, para o crime contra a administração pública, tem que haver a reparação do dano para qualquer benefício. E essa reparação, hoje, é de milhões. Um desvio de uma merenda escolar envolve valores outros. Comparar isso com um pequeno furto, então a sua colocação é perfeita. Ela influenciou, sim, a comissão. Desembargador, nós temos aí uma área que é a área da informação, a área da prática do jornalismo. Muitas vezes há jornalistas que se excedem, ultrapassam os limites da ética e incorrem realmente em posições ilícitas, né? Na calúnia, na injúria, na difamação. Mas nós temos uma curiosidade. Hoje o Brasil está sem uma lei de imprensa, né, até o momento. Então o Código Penal parece que uma das propostas é que a crítica jornalística seria imune a essa punição. Ou seja, exatamente. É assim mesmo? É uma novidade, certamente vai levar a uma polêmica na própria comissão, mas na comissão nós discutimos e até o autor da proposta foi também o colega específico de São Paulo, desembargador, e eu que defendi, fiquei como relator. E por quê? Bom, primeiro, não há dúvida nenhuma, felizmente não temos mais aquela lei de imprensa. Enfim, e aqui não nos cabe falar sobre a questão de regulamentação de matéria, isso cabe aos meios de comunicação. Estamos falando na esfera penal, não temos mais aquela lei. O que se aplica? Claro que um jornalista pode, eventualmente, mas desde que haja dolo, ofender a honra de alguém, ele vai responder pela calúnia, difamação e injúria no Código Penal. Bom, então isso se mantém. Agora, exatamente para respaldar a liberdade de imprensa, nós fizemos a seguinte proposta. Hoje já é imune a crítica literária, a crítica artística, ou seja, o profissional que atua nessas áreas, ele tem que ter liberdade para criticar. Como é que você, às vezes, para criticar uma peça de teatro, você vai ter que quase que esbarrar na competência do diretor e tudo. O articulista de um jornal, o repórter, o editorial, em regra, são objeto de uma crítica
jornalística. E aí resolvemos trazer a crítica jornalística como imunidade. Então, se estiver no exercício da função. Claro que um editor de um jornal pode, dolosamente, mas usando o seu espaço, ofender a honra que ele quer. Se isso ficar provado, claro que a imunidade não prevalece. Mas hoje o jornalista, pelo nosso sistema, pela proposta, ele passa a ter essa imunidade. Quer dizer, caberá a um acusador provar aquele que foi ofendido que o jornalista teve a intenção. Foi proposital, foi uma homenagem à liberdade de imprensa, à disposição constitucional, tornar imune a crítica jornalística. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, só falta pedir ao senhor uma espécie de balanço, né? Ou seja, essa nova proposta de um Código Penal mais moderno, mais atualizado, com comparações jurídicas de outros países também, ele será capaz de dar aos operadores do direito uma condição de atuar de maneira que nós tenhamos menos impunidade, mais justiça, porque nós temos ainda no Brasil um outro lado da questão, que é um pequeno acesso da população ao serviço de justiça também. Isso vai melhorar? Bom, essa é a expectativa. É claro que nós torcemos e queremos, e a proposta também objetiva isso. Claro que temos um limite. Uma coisa é trabalharmos com a aplicação da lei penal. Mas até para aplicar a lei penal, primeiro você tem que ter um serviço de polícia. A presença da polícia, a investigação, o Ministério Público atuante, porque sem isso também não adianta o Código Penal. Então, o Código Penal, por si só, por melhor que ele seja, ele isoladamente não resolverá nenhum problema. Dependeremos muito do Poder Executivo, quer dizer, do próprio Poder Público, no sentido de aparelhar. Então, os agentes públicos da segurança, o Ministério Público, o próprio Judiciário. Agora, é um código que deixa claro que aquela discriminação de que só o homem pobre e até a discriminação de cor é que chega ao banco dos réus, isso eu tenho a impressão que o projeto acaba definitivamente. Ao contrário, torna muito mais rigoroso aquele que teve todas as condições da sociedade para viver com boas condutas e comete os seus deslizes e chega à prática do crime. Esse, ao contrário, será muito mais punido. Eu tenho uma grande expectativa que esse código vai contribuir para uma melhora da sociedade. Mas, claro, para executá-lo é necessário que tenha até reforço orçamentário nos órgãos públicos. Muito bem. Estamos chegando ao final desse nosso programa Cidadania. Eu queria agradecer a presença do desembargador José Moinhos Pinheiro Filho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estaremos de portas abertas sempre. Eu que agradeço, e é sempre uma oportunidade, não só nesta casa, TV Senado, mas para os ouvintes, telespectadores, serem informados. Quer dizer, então, isso aqui é uma forma de nós prestarmos conta do que foi feito. Muito obrigado pela sua presença. E a vocês de casa, nosso muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na sua tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.